Primeiro que não capaz de ser amém? Deixa eu ver. Oi, irmãos. Veio um tema na minha cabeça, né? E aí eu falei que eu acho que é bacana a gente falar sobre isso e pedir Deus direção. E separei aqui algumas mensagens na Bíblia para a gente falar sobre isso, né? Sobre prisões, cativeiro, né? Eu gostaria de ler primeiro lá em Gênesis, no capítulo 37, versículo 28. Gênesis 37, 28. Oh, maravilha, Deus. Gênesis 37, 28. Deixa eu ver. Vamos acompanhar junto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo é teu nome, Pai. Nós te damos comprando, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Neste momento nós estamos aqui na Sua presença, Senhor. Estamos aqui, meu Deus, não é por nós mesmos, mas estamos aqui pelo Senhor. Estamos aqui para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer. Peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha me diminuir e que o Senhor venha crescer, que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite, meu Deus. Que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, porque todos os dias nós precisamos aprender de ti. Eu te agradeço, Senhor, em Jesus. Gênesis capítulo 37 e versículo 28 diz assim: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. E nós vamos falar também, né? Tem que passear um pouquinho pela Bíblia, né? Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, é bem pertinho, né? Êxodo é depois de Gênesis, o capítulo 3, no versículo 7. Êxodo 3, versículo 7. Glória a Deus. Êxodo 3, versículo 7, diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu, né? Glória a Deus. E para finalizar, eu prefiro ler primeiro e depois a gente vai, né, aqui meditando, né? Aleluia, Jesus. Glória. Aqui. Para finalizar, lá em João 8, do versículo 31 a seguir. João, né, Evangelho de João 8. João fica primeiro Mateus, lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. É o quarto livro, né? João, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 36. Do 31 ao 36, né? João 8, versículo 31 ao 36. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Irmãos, eu preferi começar lá no início da Bíblia,
Porque se a gente for olhar pela Bíblia, tem várias histórias aqui falando sobre cativeiro, sobre prisões, né? E nós precisamos meditar para a nossa vida. Falamos lá na história de José, né? José é um filho tão amado, né? José, um menino, né, que tinha família, tinha irmãos, né? E um filho assim, que achou graça aos olhos do seu pai, mas primeiramente ele achou graça aos olhos de Deus, né? Para que o pai se agradasse dele, Deus agradou dele primeiro, porque era um bom rapaz, era um bom menino, obediente, fazia tudo direitinho que o pai mandava, né? E ali despertou a inveja de seus irmãos, que ali, né, tiveram a ideia de aprontar com ele, né? Queria se ver livre dele, né? Então, assim, nós vemos lá na frente da história que primeiro os irmãos jogou ele, né, num buraco, né? Numa cova ali, num buraco, e ali deixou por um tempo, pensando assim, nós temos que livrar dele, mas o que vamos fazer? Mas primeiramente jogou ele naquela cova, naquele buraco. Mas não foi suficiente, porque ali ele não continuava vivo, né? Tudo que eles queriam era livrar de José, para que o pai não tivesse ele como preferido, porque eles achavam que eles não tinham os mesmos direitos, e tinha ciúme ali naquele meio, tinha inveja, né? E ali, quando eles viram que não resolveu o problema, eles queriam resolver aquilo de forma definitiva, né? E o que eles fizeram? Pegaram e venderam José como escravo. José foi para o Egito, né? Foi para lá no Egito. Disseram que seu pai José tinha morrido, né? Na verdade, eu creio que eles só queriam livrar, mas não queriam matar José para não carregar aquela culpa. Mas o ciúme era tão grande que eles não conseguiam conviver com aquela situação ali na casa, José sendo preferido, e eles vendo assim,